Você está perseguindo o sucesso, mas muitas vezes sente que existe uma lacuna. Não se trata da abordagem ou do momento certo. É sobre não se conhecer o suficiente para fazer essa mudança acontecer. Muitas pessoas ficam estagnadas durante toda a vida, não por falta de esforço, mas porque não se fizeram as perguntas certas. Engaje-se em um diálogo interno. Por apenas 3 dias, pergunte-se em voz alta o que realmente deseja, o que te impede e quais são seus medos. A verdade é que sem autoconsciência nada mudará. Você continuará na mesma posição, buscando os mesmos objetivos, cheio de confusão e frustração. Em breve, você vai descobrir um conceito que transformará a forma como você conversa consigo mesmo, não cheia de dúvidas ou incertezas, mas com confiança e clareza. O impacto do diálogo positivo consistente. Desde o momento em que você acorda todos os dias, lembre-se de que não está sozinho. Existe um companheiro poderoso dentro de você, sua voz interior. Embora frequentemente ignorada, essa voz desempenha um papel crucial na formação do seu futuro. Nos próximos 3 dias, desafio você a desenvolvê-la conscientemente. Converse consigo mesmo com bondade, coragem e fé inabalável. Ao fazer isso, começará a revelar um dos segredos mais valiosos do sucesso. Entenda que sua mente é um jardim resiliente e um campo de batalha traiçoeiro. Os pensamentos que você cultiva criam raízes, levando a hábitos que definem sua existência. Se sua voz interior plantar sementes de dúvida, medo e inadequação, sua vida refletirá esses sentimentos. Por outro lado, se essa voz incutir confiança, motivação e propósito dentro de você, seu mundo responderá de acordo. Imagine sua voz interior como um guia sábio e confiável, aquele que reconhece não apenas quem você é, mas quem você pode se tornar. Esse mentor não se apega às suas dificuldades nem critica seus erros. Em vez disso, eleva você e lhe assegura que já superou tempestades antes e que pode superar esta também. Ele lembra que você possui poder, visão e propósito. Agora siga em frente e personifique isso. Em minha pesquisa sobre as pessoas mais bem-sucedidas da história, percebi uma grande afinidade entre elas. Todas gerenciam efetivamente seu diálogo interno. Elas entenderam que as conversas que acontecem dentro delas têm muito mais peso do que o ruído externo. Antes que alguém realize uma conquista notável, tudo começa com a crença. Antes de escalar qualquer montanha, o alpinista deve declarar: "Eu posso". Esse tipo de crença não é arrogância, reflete uma confiança firme nas próprias habilidades. Cada manhã, fique em frente ao espelho e afirme: "Eu sou capaz, eu sou digno, eu sou imparável". Não sussurre essas afirmações. Ao contrário, proclame-as com a convicção da verdade, pois elas realmente são verdadeiras. Quando a dúvida sobre si mesmo surgir, e ela surgirá, não permita que ela se enraize. Enfrente-a com determinação. Diga: "Eu te reconheço, mas não me submeto a você. Sou guiado pela minha força, não pelo medo". Existe uma lei fundamental em nosso mundo, a lei da crença. O que você diz repetidamente a si mesmo, começa a aceitar, e o que você aceita, você acaba se tornando. Consequentemente, seu diálogo interno não é apenas conversa fiada, ele serve como o plano arquitetônico para o seu futuro. Nos próximos 3 dias, valorize sua voz interior e trate-a como seu maior aliado. Quando você tropeçar, permita que ela lhe lembre das lições aprendidas, em vez de destacar falhas. Em tempos de sucesso, deixe que ela sugira suavemente. Isto é apenas o começo. Energize suas aspirações, instile coragem no seu espírito e crie clareza nas suas buscas diárias. Você vai perceber que o mundo responde não ao que você é, mas ao que você percebe ser. Quando essa percepção está baseada na verdade e reforçada pela repetição, nenhuma oportunidade ficará fora do seu alcance. Sua voz interior é o catalisador inicial para todo sucesso, toda ruptura e toda transformação.
Escolha essa voz com cuidado, cuide dela consistentemente e observe como sua vida começa a refletir a grandeza que já existe dentro de você. Esclareça sua visão. Seus sonhos não são fantasias passageiras. Eles não são meras distrações da mente ou ambições vazias perdidas no ar. Pelo contrário, eles servem como a bússola que guia seu espírito, direcionando-o em direção ao seu verdadeiro propósito. Embutido neles está o planejamento do caminho que você está destinado a trilhar, revelando quem você deve ser. O legado que você deve criar nos próximos 3 dias exige que você faça uma pausa nas distrações do dia a dia e foque internamente. Este é um esforço crucial voltado para definir com precisão a visão do seu futuro. Comece fazendo 3 perguntas simples, mas significativas. Para onde eu quero ir, o que eu quero alcançar e que legado desejo deixar? Deixe que essas perguntas o guiem, continuamente, não apenas uma vez. Anote suas respostas, refine-as e revise-as frequentemente. É fundamental que sua visão seja clara e inconfundível, pois clareza é poder. Metas vagas geram resultados vagos. Por outro lado, quando seus objetivos são articulados com convicção e especificidade, parece que o universo inteiro se alinha para ajudá-lo a realizá-los. Pegue um caderno, uma folha em branco ou até mesmo o verso de um guardanapo se precisar e escreva com entusiasmo. Deixe suas palavras fluírem a partir de um lugar de potencial e coragem, não de medo ou limitações. Visualize seu futuro não apenas como ele é, mas como ele pode ser. Descreva-o com detalhes, imagine-o claramente e sinta-o profundamente. Pois um objetivo expresso com paixão deixa de ser um simples desejo para se tornar uma promessa para o seu futuro. Conquistas significativas não surgem por acaso. Elas surgem de escolhas deliberadas. Henry Ford não construiu seu império baseado apenas na esperança. Ele mantinha uma imagem vívida em sua mente do que queria criar, imaginando a linha de montagem em funcionamento antes mesmo dela existir, visualizando pessoas comuns fabricando máquinas extraordinárias. Com foco e determinação incansáveis, ele transformou essa visão em realidade. Esse princípio não é um segredo reservado a poucos, ele é universal. Aquilo que você contempla constantemente começa a se materializar. A mente, quando direcionada a um objetivo específico, torna-se um ímã para as pessoas, recursos e oportunidades necessários para sua concretização. No entanto, você deve primeiro dar direção à mente e alimentá-la com clareza. Todas as manhãs, dedique alguns momentos para visualizar seus objetivos já alcançados. Imagine o resultado final, escute os elogios e saboreie a sensação de realização. Incorpore essas imagens no seu subconsciente, pois é ele quem impulsiona suas ações, mesmo quando a mente consciente pode estar incerta. Quanto mais vívida e frequentemente você imprimir sua visão nele, mais naturalmente você agirá em harmonia com essa visão. Quando a dúvida surgir, e ela vai surgir, volte-se para seus objetivos escritos. Leia-os em voz alta e lembre-se não só do que deseja, mas das razões por trás disso. O propósito é o fogo que acende a visão em ação. Sem ele, a jornada tropeça, mas com ele não há cume intransponível. Leve esses 3 dias a sério. Encare-os como as primeiras páginas de um novo capítulo. Quanto mais clara for sua visão, maior será sua atração por ela. Você não está apenas existindo, você está criando. Você não está à deriva, você está construindo. O mundo se curva diante daqueles que compreendem seus desejos. Clareza gera confiança, e confiança gera impulso. É assim que a grandeza começa, com uma mente dedicada a um objetivo nobre e um espírito que se recusa a vacilar. Não hesite, comece agora. Defina seu sonho, articule sua visão, estabeleça seu propósito e veja sua vida começar a mudar em direção às suas aspirações. Cultive a resiliência. A vida é uma sequência rítmica de vitórias e quedas, progresso e pausas, sucessos e desafios. Ela flui como a maré, às vezes elevando você com triunfos,
e, em outras ocasiões, testando sua força diante da adversidade. Para florescer nesse vai e vem, você precisa forjar algo mais forte do que mera sorte ou talento. Deve desenvolver resiliência. A resiliência não é apenas a capacidade de suportar as dificuldades, é a habilidade cultivada de se levantar após cada queda, de aprender com as dificuldades e seguir em frente com um propósito inabalável. Nos próximos 3 dias, comprometa-se a transformar sua perspectiva. Veja cada desafio não como um obstáculo, mas como um caminho, não como uma punição, mas como uma preparação. Quando o mundo disser não, deixe que isso seja o combustível da sua determinação. Quando os planos desmoronarem, enxergue isso como o universo te impulsionando a inovar, adaptar-se e crescer. Cada revés contém em si um tesouro oculto, uma lição que não pode ser aprendida confortavelmente. As pessoas mais resilientes são aquelas que aprendem a desembrulhar esses presentes. Enfrente a adversidade com curiosidade e coragem. Tome a história de Thomas Edison como exemplo. Ele é reconhecido pela invenção da lâmpada, mas o caminho até essa conquista foi repleto de reveses, milhares de experimentos mal-sucedidos, cada um representando um momento para desistir, se sentir derrotado, resignar-se. No entanto, a visão de Edison era bem diferente. Quando questionado sobre suas supostas falhas, ele respondeu: "Não falhei, apenas descobri 10. 0 maneiras que não funcionam. Isso resume a verdadeira resiliência, uma crença firme na sua visão, independentemente dos obstáculos encontrados no caminho. Sua jornada inevitavelmente trará dificuldades. Nenhuma vida significativa está isenta de desafios. No entanto, você pode se preparar para enfrentar as adversidades com força, recebendo-as não com medo, mas com um senso de desafio. Quando confrontado com a adversidade, reflita: que lições esta experiência oferece? Como posso me desenvolver a partir disso, por causa disso e não apesar disso? Nos próximos 3 dias, pratique adotar essa perspectiva. Quando enfrentar um contratempo, dê uma pausa, respire fundo e reformule a situação. Lembre-se, isso faz parte do meu treinamento. É assim que cultivo a inabalabilidade. Encare seu diálogo interno com determinação, não com derrota. Use cada desafio para fortalecer sua resiliência emocional, sua força mental e espiritual. Resiliência não é uma característica com a qual você nasce. Ela é cultivada. Cresce por meio de uma prática intencional. Cada vez que você escolhe se levantar em vez de permanecer no chão, ela se fortalece. Cada vez que você resiste a ser dominado pela decepção, ela se fortalece. A resiliência atua como seu escudo contra o desânimo. Nutra-a com atenção. Imagine-se como um imenso carvalho. Tempestades podem dobrar seus galhos, mas não conseguem te arrancar, pois suas raízes se aprofundam em propósito e visão. Quando ancorado em sua missão, você se torna indomável, mesmo diante dos ventos mais fortes. Lembre-se de que a adversidade não diminui seu valor. Ao contrário, ela o revela. Diamantes se formam sob pressão extrema. O aço é fortalecido pelo calor e a grandeza é cultivada por meio das provações. Sua capacidade de manter a resiliência distingue os meramente interessados dos genuinamente dedicados. Não busque uma vida isenta de desafios. Em vez disso, aspire a coragem para superá-los. Deixe que cada obstáculo molde seu caráter, em vez de limitar suas capacidades. A jornada para o sucesso raramente é simples, mas com a resiliência como aliada, cada revés se transforma em parte da aventura, cada atraso vira uma nova direção e cada passo em falso serve de alicerce. Comece hoje escolhendo a resiliência, incorpore-a, viva-a e veja como o universo responde ao seu espírito inabalável. Cultive uma crença inabalável em si mesmo. A confiança não é um luxo, mas um ativo essencial. É a pedra fundamental de todas as conquistas. Sem ela, sonhos permanecem não realizados e montanhas continuam inexploradas. A crença é a faísca que alimenta a ambição,
a raiz da qual toda grandeza brota. Nos próximos 3 dias, dedique-se a cultivar essa crença dentro de você, não como um sentimento passageiro, mas como uma convicção sólida e inabalável. Imagine-se como uma árvore profundamente enraizada em solo fértil. Tempestades podem rugir ao seu redor e os ventos podem uivar, mas seu centro permanece firme. Sua confiança, assim como essas raízes, o mantém de pé, mesmo quando os céus estão nublados. Essa é a essência da crença que você deve cultivar. Silenciosa, constante e duradoura, não barulhenta ou vangloriosa. Toda pessoa que alcançou algo de valor duradouro o fez não na ausência de dúvidas, mas apesar delas. A diferença entre o comum e o extraordinário está na determinação de seguir em frente, mesmo quando a incerteza sussurra. Os irmãos Wright enfrentaram zombarias e fracassos repetidos, mas mantiveram firme a crença na aviação, enquanto outros viam apenas a gravidade. Eleanor Roosevelt se mantinha com uma força silenciosa em meio a severas críticas e escrutínio implacável. Essas pessoas não esperaram permissão para acreditar, elas fizeram a declaração. Você deve fazer o mesmo. Comece cada manhã com uma afirmação. Eu sou mais forte e capaz do que percebo e meu potencial não tem limites. Não diga isso timidamente, diga como a verdade que é. Dentro de você existem talentos ainda a serem descobertos e forças aguardando para serem reconhecidas, capacidades que superam muito a sua visão atual. Uma mente cheia de incertezas tende a recorrer a limitações, a menos que seja reprogramada. Esta é sua missão agora, mudar seus padrões de pensamento, substituindo a frase "eu não consigo" por "eu vou conseguir". Guarde a entrada dos seus pensamentos. Não permita que medos do passado, fracassos anteriores ou julgamentos alheios diminuam sua autoridade interna. A crença é mais do que apenas pensar positivo. É alinhar seu diálogo interno com seu mais alto potencial. Exige que você fale consigo mesmo com a mesma confiança que teria ao apoiar alguém de quem realmente se importa. Trata-se de lembrar que você não foi colocado nesta terra para se diminuir, mas para brilhar. Nos próximos 3 dias, crie rituais focados em sua crença. Escreva suas afirmações, diga-as em voz alta e visualize momentos de conquista, não apenas ideias vagas de sucesso, mas realizações específicas e claras. Imagine-se fazendo aquele discurso, liderando aquele projeto, concretizando aquele sonho. Sinta profundamente, deixe isso ressoar em seus ossos, ancore isso em seu coração. Quando os desafios surgirem, e eles virão, veja-os como lembretes de sua força, não provas do seu valor. Você não é definido pelas dificuldades, você é moldado por elas. Cada obstáculo apresenta uma oportunidade de reafirmar sua crença, de declarar: nem mesmo isso pode me deter. Mantenha-se firme, navegue com intenção, estabeleça contato visual e fale com a calma e a certeza de quem tem clareza sobre sua direção. É assim que a crença se materializa, por meio da ação consistente pela incorporação da confiança. A crença é contagiante. Quando você confia em si mesmo, os outros se sentem atraídos pela sua energia. Oportunidades surgem, aliados se reúnem para te apoiar, e o momentum se forma ao seu redor. O universo não recompensa a incerteza. Ele responde à convicção. À medida que você avança com crença firme, portas se abrem, caminhos se revelam, e o inalcançável começa a parecer inevitável. Comece hoje, nutra sua crença, proteja-a, cultive-a e compreenda o seguinte: você é capaz de muito mais do que jamais ousou imaginar. Seu futuro não é apenas um ponto de interrogação, é uma declaração. Esperando para ser feita, declare isso agora e permita que a crença seja a força motriz que te impulsiona para frente. Persiga sua paixão com dedicação inabalável. É a corrente silenciosa que guia pessoas comuns a vidas extraordinárias. Essa chama interior não pode ser apagada pelas circunstâncias, pelo cansaço ou pela dúvida.
Quando brilha intensamente, transforma-se numa fonte de energia, criatividade e perseverança. Nos próximos 3 dias, volte seu foco para dentro. Dedique esse tempo precioso a identificar ou reacender as paixões que fazem você se sentir mais vivo. Pergunte a si mesmo o que acende seu espírito, qual atividade faz o tempo parecer desaparecer e que busca cinti-la em seus olhos e dá propósito aos seus passos. Essas perguntas estão longe de serem triviais. Elas funcionam como placas de sinalização que te direcionam para a sua verdadeira vocação. Uma pessoa que se move com paixão faz isso com poder, não aquele tipo forçado ou artificial, mas uma essência magnética que atrai pessoas e possibilidades. A paixão é o que diferencia um indivíduo. É a força que motiva alguém a ir além do comum, a trabalhar não apenas mais arduamente, mas com maior alegria. Ela marca a diferença entre a mera sobrevivência e a verdadeira vida inspirada. Michelangelo não dedicou inumeráveis dias e noites à pintura do teto da Capela Sistina por dever. Ele foi impulsionado por um amor profundo pela arte e por uma visão tão intensa que a necessidade de descanso ficou em segundo plano em relação à criação. Esta é a essência da paixão. Ela impulsiona, eleva e sustenta. Nunca subestime o impacto de se dedicar totalmente ao que você ama. O mundo ao seu redor começa a se transformar. Sua energia muda, sua voz ganha mais convicção e suas ações encontram propósito. As pessoas percebem e oportunidades aparecem. Isso não é mera coincidência, é a lei natural do entusiasmo. A paixão leva à excelência e a excelência atrai sucesso. Se você ainda não descobriu sua paixão, não perca essa esperança. Descobrir faz parte da jornada. Experimente coisas novas, reflita sobre momentos felizes do passado e relembre curiosidades da infância. A paixão muitas vezes deixa pistas em momentos de envolvimento profundo e emoção. Do entusiasmo, seus impulsos criativos espontâneos seguem esses caminhos, guiando você de volta à sua essência. Nos próximos 3 dias, reserve um tempo para participar de atividades que elevem seu espírito. Isso pode incluir escrever, desenhar, orientar, ensinar, construir, resolver problemas ou explorar a natureza. Faça o que alimentar sua chama interior, não focando nos resultados, mas na pura alegria que isso traz. A paixão, uma vez expressa, se expande. Não consegue ficar adormecida quando recebe espaço e atenção. Fale sobre suas paixões abertamente e compartilhe-as. O entusiasmo é contagiante. Quando você se comunica a partir do amor e da empolgação, irradia uma energia que atrai colaboradores, mentores e apoiadores. O que antes parecia difícil agora se desdobra com inesperada facilidade. Deixe que a paixão guie suas escolhas. Quando precisar decidir, pense no caminho que faz você se sentir mais vivo. O sucesso sem alegria é vazio, mas quando nasce da paixão, se torna algo sustentável, significativo e gratificante. Lembre-se, a paixão não é uma faísca passageira, é uma chama constante que pode não estar sempre acesa com intensidade, mas que oferece calor de forma constante. Cuide dela como um fogo sagrado, proteja-a dos ventos da dúvida e das águas da rotina, alimente-a diariamente com atenção, intenção e ação. Você não veio a este mundo para viver mecanicamente, só marcando tarefas ou cumprindo expectativas. Você está aqui para criar, contribuir, sentir profundamente e perseguir o que acende sua alma. Isso não é indulgência, é sua responsabilidade. O mundo precisa de mais pessoas que vivem com propósito. Comece hoje, explore o que te entusiasma, comprometa-se com isso, expresse-o e confie que ao fazer isso, você se alinha com a vida extraordinária que a paixão promete. Tome uma atitude ousada. Os sonhos, por mais grandiosos ou inspiradores que sejam, permanecem apenas desejos inertes até que sejam colocados em prática. Visão sem ação é como um navio à deriva sem vela, sem direção. Para alcançar algo significativo, você precisa transformar sua intenção em ação.
Nos próximos 3 dias, desafie-se a dar passos imediatos e decisivos em direção aos seus objetivos. Amanhã não é na próxima semana, é sobre agir agora. A ação é o elo entre o que imaginamos e o que conseguimos realizar. Ela transforma potencial em progresso real. Aqui vai uma verdade poderosa. Até ações imperfeitas valem muito mais do que esperar por circunstâncias perfeitas. Esperar pelo momento ideal, por um plano impecável ou por total certeza só paralisa o seu destino. Comece de onde está, use o que tem e faça o que puder. A história lembra aqueles que tomaram a iniciativa. Walt Disney não começou com grandes estúdios ou uma equipe enorme de animadores. Ele começou com esboços simples e uma fé inabalável em um rato. Seus primeiros esforços eram humildes, sua situação modesta, mas ele deu o primeiro passo. Criou, ousou agir, enquanto outros estavam apenas presos aos sonhos. Essa pequena ação inicial se transformou em um salto monumental, levando à criação de um império repleto de criatividade. Que isso sirva de inspiração para você. Comece com pequenos passos, mas comece. Cada pequeno passo gera impulso, um elemento essencial que transforma possibilidades em realidade. Cada ação se apoia na anterior, criando um efeito cumulativo que se amplifica ao longo do tempo. Você não precisa de grandes saltos, apenas comprometa-se a avançar constantemente. Nos próximos 3 dias, estabeleça uma meta clara para cada dia e dê um passo em direção ao seu sonho. Faça aquela ligação, escreva aquele documento, pesquise aquele conceito, esboce o plano, envie aquele e-mail, comece o processo. Não importa o tamanho da ação, ela mostra ao seu subconsciente que você está comprometido. Isso sinaliza ao mundo que você está em movimento. Não espere se sentir pronto. A confiança normalmente surge da ação e não é um pré-requisito para ela. Quanto mais você se mexe, mais seguro se torna. O caminho fica mais claro agindo, não esperando. Lembre-se, erros não são inimigos, são seus professores. Cada tropeço traz uma lição e cada lição aperfeiçoa a sua estratégia. Comprometa-se a ser alguém que executa, não apenas um sonhador. Ideias são muitas, mas a execução é rara. As pessoas que prosperam são aquelas que agem de forma ousada e consistente. Podem não ser as mais talentosas ou conectadas, mas são as mais dedicadas à ação. Todas as noites, reserve um momento para refletir sobre suas conquistas e pergunte a si mesmo: o que aprendi hoje? Que ação tomei hoje que me aproximou do meu objetivo? Permita que isso se torne uma rotina, uma prática de autorresponsabilidade. Ao acompanhar suas ações, você as fortalece. Esse fortalecimento leva à repetição, e a repetição gera resultados. A ação traz clareza. Quanto mais você se envolve, mais percepções adquire, e com mais conhecimento vem um foco mais preciso. Você pode ajustar seu caminho ou aprimorar seus métodos, mas seguirá avançando. Esse movimento à frente é essencial. Atividade é o que diferencia os sonhadores dos determinados. Entenda isso. Toda história de sucesso extraordinário começou com uma escolha, a decisão de agir. Por trás de cada avanço, inovação ou conquista significativa, há alguém que resolveu dar o primeiro passo. Essas pessoas não pediram permissão nem esperaram validação. Simplesmente começaram. Agora chegou a sua vez. Nos próximos 3 dias, faça da ação seu mantra. Pare de pensar demais e planejar em excesso. Dê um passo intencional de cada vez. Conforme seu ritmo aumenta, sua confiança, clareza e resultados crescerão junto. Comece hoje. Dê esse primeiro passo e deixe que ele conduza ao próximo. Em pouco tempo, ao olhar para trás, você verá que a vida com a qual sonhou se tornou realidade. Cultive o hábito do aprendizado contínuo. Ele é seu maior aliado na jornada rumo à grandeza. Aprender é a força invisível que reforça sua mente, aprimora suas decisões e amplia sua visão.
Eu o encorajo a assumir, nos próximos 3 dias, um compromisso consciente de se dedicar à busca pelo conhecimento. Leia com atenção, escute com interesse e observe com cuidado. Adquira conhecimento não apenas da literatura, mas também das pessoas, das experiências e da própria vida. O verdadeiro sucesso nunca nasce da estagnação. Ele prospera quando o crescimento é cultivado e o crescimento depende do aprendizado. Quem se destaca não é quem afirma saber tudo, mas quem reconhece com humildade que sua jornada de aprendizado nunca termina. Eles sabem que a educação vai muito além da sala de aula. Ela começa com o desejo de melhorar. Considere Abraham Lincoln, um homem de origens humildes e recursos limitados. Ele tinha uma sede insaciável por conhecimento, mesmo sem uma educação formal. Aprendeu a se autoeducar à luz fraca do fogo, devorando livros emprestados e documentos legais. Ele não esperou alguém lhe dar permissão ou por circunstâncias perfeitas. Aprendeu porque reconheceu que o próprio crescimento era sua responsabilidade. Essa convicção moldou seu futuro e transformou um menino do interior em um dos líderes mais notáveis da história. Esse mesmo conceito se aplica a você. Independentemente da sua situação atual, você tem a capacidade de expandir seu intelecto e melhorar sua vida. Quanto mais conhecimento você adquire, mais valioso se torna para sua família, comunidade, local de trabalho e, mais importante, para si mesmo. À medida que seu conhecimento cresce, também cresce sua capacidade para tomar decisões sábias, enfrentar desafios complexos e inspirar quem está ao seu redor. Nos próximos 3 dias, trate o aprendizado como algo sagrado. Escolha um tema que te interesse e mergulhe nele com foco. Leia um capítulo por dia de um livro significativo, ouça uma palestra ou podcast de alguém que você respeita e reflita sobre as lições que aprendeu com suas próprias experiências. Tanto conquistas quanto tropeços são ferramentas valiosas de aprendizado se você dedicar tempo para refletir sobre elas. Assim como um músculo, a mente se fortalece com o uso. Se for negligenciada, encolhe. Porém, quando nutrida com novas ideias, habilidades e perspectivas diferentes, ela cresce e fortalece todos os aspectos da sua vida. É por isso que as pessoas mais bem-sucedidas nunca se acomodam, mantêm uma mentalidade de estudante independentemente do seu status ou conquistas. Elas entendem que a maestria é uma jornada contínua, não um destino final. Tenha cuidado para não confundir simples atividade com aprendizado verdadeiro. O aprendizado real não é absorver informações passivamente, é se envolver ativamente com elas. Isso implica questionar, refletir e aplicar o que aprendeu. O verdadeiro valor do conhecimento não está só em adquiri-lo, mas em aplicá-lo. Cada vez que você abre um livro, faz uma pergunta e busca entender, está colocando mais um tijolo na base do seu futuro. Aprender não é algo que você faz apenas para progredir, mas para se sentir realmente vivo. Isso desperta sua criatividade e fortalece sua confiança. Prepara você para enfrentar desafios com clareza e coragem. Mantenha sempre em mente que o mundo está em constante evolução. Para se manter relevante, você também precisa se adaptar. No momento em que você parar de aprender, é exatamente aí que o crescimento para. Quando você abraça o aprendizado como um aliado para a vida toda, embarca em uma jornada de progresso contínuo. Então, por que não começar hoje? Abra sua mente, alimente-a diariamente e desenvolva o hábito de buscar sabedoria. Reconheça que à medida que amplia seu conhecimento, seu valor aumenta. Você ganha não apenas informações, mas também insights profundos, não apenas habilidades, mas resiliência. Com essa resiliência, você avançará confiante rumo ao seu máximo potencial. Adaptar-se à mudança é essencial. Não é apenas uma qualidade desejável, mas a base do sucesso duradouro. Quem supera suas circunstâncias, navega pela incerteza e alcança a grandeza são aqueles que aprenderam a não resistir à mudança, mas a acolhê-la. Nos próximos 3 dias, tome a decisão consciente de ver a mudança como sua aliada, não como inimiga. Cada transformação, cada desafio e cada interrupção
ocultam oportunidades prontas para você aproveitar. Entenda que a mudança não é um perigo, é um sinal, um chamado para você crescer, evoluir e alcançar novos patamares. Quem teme a mudança já impôs limites a si mesmo, enquanto quem a encara com curiosidade e coragem se torna imparável. Mudança não é o fim da estabilidade, é o começo da transformação. Pense em um marinheiro experiente. Ele não culpa o vento quando este muda, ele ajusta suas velas. Ele não controla o oceano, mas pode escolher como responder a ele, e isso faz toda a diferença. Sua vida certamente enfrentará ventos mutantes, mas se você mantiver a mente aberta para ajustar sua mentalidade, sua estratégia e seu ponto de vista, nenhuma tempestade o impedirá de continuar sua jornada. Incentive e apoie um diálogo aberto com aqueles ao seu redor. Fortaleça essas conexões, ouvindo atentamente, compartilhando suas ideias e estando presente nas jornadas deles. Observe como essas interações podem criar oportunidades de crescimento compartilhado, em vez de vê-las apenas como competição. A colaboração gera um ambiente mais rico, onde a criatividade pode florescer. Lembre-se, a inteligência coletiva de um grupo frequentemente supera a de qualquer indivíduo sozinho. No mundo das empreitadas bem-sucedidas, as alianças são essenciais. Elas não apenas ampliam suas capacidades, mas também abrem caminhos que talvez você nem tenha considerado. No cerne da verdadeira colaboração está um espírito de respeito e compreensão mútuos. Ao se relacionar com os outros, você fortalece sua rede e constrói uma base sólida para suas aspirações futuras. Nos próximos dias, faça um esforço consciente para investir nesses relacionamentos, reconhecendo que cada conexão tem o potencial de impulsionar seu crescimento e sucesso. Ao transformar isso em um hábito, você desenvolve resiliência ao aceitar a mudança como parte fundamental da sua jornada. Ao fazer isso, libera níveis de criatividade, força e sucesso que a maioria das pessoas nunca alcança. Você se transforma e, por meio dessa transformação, se torna indiscutivelmente imparável. A mudança não deve ser vista como inimiga, ela é um convite para evoluir. Abrace-a, colabore com ela e veja como ela o guia por caminhos extraordinários que você jamais imaginou. Cultive relacionamentos sólidos, pois as pessoas mais bem-sucedidas da história reconheceram uma verdade essencial. Nenhum sucesso significativo é alcançado sozinho. Por trás de cada grande conquista, existe uma base construída sobre relacionamentos fortes. Nos próximos 3 dias, desafio você a nutrir essas conexões de forma intencional e significativa, não apenas por interesses pessoais, mas para um crescimento e elevação compartilhados. É vital entender que as pessoas não são obstáculos na sua jornada. Elas são pontes para possibilidades maiores. Uma mente que se isola, acreditando que pode ter sucesso sem colaboração, limita seu potencial. Por outro lado, quem vê os outros como colaboradores, parceiros e co-criadores, aumenta dramaticamente sua influência. Considere Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos da sua época, que atribuiu seu sucesso à força de um grupo de mentes brilhantes, uma coalizão de pessoas de confiança cujas percepções, esforços e ideias coletivas o impulsionaram adiante. Ou pense em Jay Morgan, que se destacou em formar alianças, construindo seu império por meio de parcerias sólidas e relacionamentos estratégicos. Esses homens entenderam que cercar-se das pessoas certas não é um luxo, é uma necessidade. Relacionamentos harmoniosos não surgem por acaso. Eles são cultivados propositalmente, dia após dia, através de confiança, valor e apreciação genuína. Reflita sobre quem, em sua vida, incentiva seu crescimento, quem desafia e apoia você e quem acredita no seu potencial. Assim como é fundamental considerar a quem você, por sua vez, oferece apoio. Nos próximos 3 dias, esforce-se para fortalecer as conexões que realmente importam para você.
Entre em contato com alguém que você admira, expresse sua gratidão e ofereça seu apoio. Envie palavras de incentivo, compartilhe recursos valiosos ou insights que possam ajudar outra pessoa a crescer. Quando você doa sem esperar nada em troca, você planta as sementes de alianças duradouras. Nunca subestime o poder simples de ouvir atentamente. Quando você se mostra verdadeiramente interessado, cria confiança. Ao apoiar os outros em seus projetos, você acende uma conexão baseada no respeito mútuo. Relacionamentos florescem não por meio da dominação, mas sim pela colaboração e por uma visão compartilhada. Quando você se cerca de pessoas que compartilham seu propósito e valores, cria uma rede de apoio que não só ajuda em momentos difíceis, mas também acelera seu progresso nas oportunidades. Isso vai além de uma rede, funciona como um multiplicador de sucesso. Cada visão significativa ganha força quando outras pessoas acreditam nela, contribuem para ela e ajudam a torná-la realidade. Lembre-se que a qualidade dos seus relacionamentos costuma refletir na qualidade dos seus resultados. Escolha seus parceiros com sabedoria, cultive relacionamentos intencionais e sempre haja com integridade. Comece hoje, seja a pessoa com quem os outros querem estar perto. Ofereça mais do que espera receber. Celebre as conquistas dos outros como se fossem suas. E veja como a harmonia que você constrói se torna uma força poderosa, que eleva não só a sua vida, mas também a de quem está ao seu redor. Sua mentalidade é a chave mestra que abre todas as portas. Use esses 3 dias para cultivar conscientemente uma atitude positiva e focada em soluções. Reconheça que uma mentalidade positiva vai além do simples otimismo. É uma estratégia poderosa para superar desafios e identificar oportunidades muitas vezes escondidas na adversidade. Reflita sobre figuras de sucesso na história, como Helen Keller, que superou obstáculos inimagináveis ao focar nas possibilidades e não nas limitações. A cada manhã, afirme que o dia de hoje está cheio de potencial incrível. Mantenha seus pensamentos alinhados com seus objetivos, sua visão clara e seu coração aberto para a abundância. Sua atitude determina sua altitude. Eleve-a intencionalmente. Este é o seu momento. Comprometa-se com essas ações. Comece hoje falando consigo mesmo com propósito, paixão e intensidade. Sua jornada rumo à grandeza pessoal começa com a decisão simples, porém poderosa, de acreditar em si mesmo.